algumas é a primeira vez, a Sara já está mais habituada, e em jeito de introdução, para que nós possamos, irmãos, modificar alguns conceitos que nós temos dentro de nós, que muitas vezes são as pessoas de mais idade, ou de média idade, ou com muita experiência, ou com muito conhecimento. O que é verdade é que Cristo começou a palestrar com que idade? 12 anos. Temos 12 anos, não? Já são um bocadinho mais velhas. Mas é importante que todos nós apoiemos. E elas fizeram o melhor. E nós vamos ter uma lição fantástica. Porquê? Porque nós estudamos durante a semana. Não é porque elas estão aqui, elas vão partilhar connosco o conhecimento que nós já temos, mas vão fazer a experiência delas. Por isso, elas vão pedir a vossa intervenção na mesma e que seja quando elas assim o fizerem. Sabemos que os primeiros momentos são sempre aqueles mais tensos, mais nervosos, mas eu estou aqui exatamente para as tranquilizar, como lhes disse. São jovens, é a primeira vez e há sempre uma primeira vez, irmãos. E como tal, então, vou-lhes passar a palavra e que todos nós possamos tirar, acho que já tiramos durante a semana a mensagem central, mas juntos aqui numa escola sabatina possamos duplamente reforçar aquilo que aprendemos durante a semana. Muito obrigado e boa lição. Sábado, irmãos. Esta lição foi realmente uma bênção para todas nós. Aprendemos bastante. E o tema do Espírito Santo é realmente um dos mais fundamentais na nossa igreja. E nós, ao estudar, também nos apercebemos que há muitas falsas ideias na igreja e que Satanás tem trabalhado mesmo muito. Por isso nós queríamos convidar, antes de começar a falar, o Sebastião para orarmos, para o Espírito Santo estar aqui presente. Podemos colocar de joelhos, faz favor. Pai querido, estar mais altos dos céus, humildemente, Senhor, nos chegamos ao teu trono da graça, reconhecidos que temos necessidade de Jesus Cristo na nossa vida, Senhor. Neste momento venho suplicar que possas retirar do nosso coração tudo aquilo que impeça que o Espírito Santo habite em nós, Senhor. Que nos possas ajudar, Senhor, com o teu poder e com a tua força, realmente a vivermos vidas de acordo com a tua vontade, Senhor. Neste momento te venho suplicar que possas abençoar grandemente a Vera, a Cassandra e a Sara, de tal forma, Senhor, que aquilo que vamos partilhar uns com os outros possa servir para o nosso crescimento espiritual e para nos prepararmos para a breve vinda de Jesus Cristo para esta terra, Senhor. Vem-nos guardar e proteger durante estas horas. É tudo quanto te peço e agradeço, nos méritos de Cristo. Amém. Irmãos, como temos estudado sobre a Trindade nestas últimas semanas, eu quero fazer um breve apanhado de todas elas. A primeira falava sobre quem? Deus Pai. E o que é que Deus Pai faz, de uma forma geral? Qual é a sua função na Trindade? O Criador? Deus Pai está no trono, a reinar no Monte Sião. A segunda lição falava sobre quem? Sobre Jesus. O que é que Jesus está a fazer? No lugar santíssimo do santuário. E a terceira lição fala então sobre o Espírito Santo, o nosso Consolador. E o que é que ele está a fazer? Onde é que ele está? Trabalhar na nossa vida, amém? Nós estamos a viver realmente no meio de uma grande guerra, porque em Apocalipse 12:12 diz-nos: há dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. No verso 17 diz: e o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, nós, os que guardam os mandamentos
e têm o testemunho de Jesus Cristo, no espírito de profecia. Satanás quer por todos os meios anular o plano da redenção. Bem, Jesus já morreu, Jesus é vencedor. Qual é a forma que ele agora pode usar para anular esse plano da redenção? Jesus já venceu, ele não pode fazer nada contra isso. Ele já tem a sua sentença tomada. A única forma dele agora poder anular de alguma forma esse plano da redenção é cortar a ligação com o céu. É através dele. Ele é o elo que leva as nossas orações, que leva os nossos pedidos até o lugar santíssimo do santuário, onde Jesus está. Sem essa ligação, as nossas orações não seriam ouvidas. E é só através de Jesus que podemos ter a remissão dos nossos pecados. Jesus já venceu. Então, irmãos, vamos olhar para o verso áureo. Nesta lição estava em João 14:16 e diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus está a falar das 3 pessoas da divindade, só neste versículo, logo na primeira frase. E diz: E eu, Deus Filho, rogarei ao Pai, que é Deus Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que é Deus Espírito Santo. Então, ou seja, o Espírito Santo é alguém que faz parte da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São 3 pessoas com a mesma essência, mas cada um com a sua distinta função. Então, aqui Jesus estava-nos a dizer que Ele nos ia enviar um Consolador, e esse Consolador iria estar connosco para sempre, até que Jesus voltar. E o Espírito Santo, nós podemos ver que é um dos menos compreendidos que nós conhecemos. É aqueles que nós não conseguimos compreender muito bem. Todas as referências que nós temos na Bíblia quase são nulas. Então, e porquê? Porquê que esta pessoa, que é a terceira pessoa da divindade, porquê que nós não a conhecemos? Porquê que não sabemos tão pouco acerca dela? Porquê, irmãos? É uma pergunta, é para responderem. Para as suas coisas. Física. E, portanto, o Espírito Santo é algo que se manifesta, mas é algo que não se vê. Ellen White diz que o trabalho do Espírito Santo, a natureza do Espírito Santo é um mistério. E normalmente nós gostamos de associar as coisas. Deus, normalmente nós associamos ao Pai. O Apocalipse fala numa ancião de dias. O Filho nós associamos a um ser humano porque ele assumiu a nossa natureza humana. O Espírito Santo é referido como sendo uma pomba, fogo, a água, o vento. E quer dizer que isto coloca-nos algumas dificuldades em compreender, em termos humanos, realmente a figura do Espírito Santo. O que é facto é que a lição garante-nos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 pessoas distintas. Uhum. Sim. Nós conseguimos ver muito bem o que é o Espírito Santo. Em Gálatas 5 nós conhecemos muito bem o que é que são, realmente o que é o Espírito Santo. Sim. Nós muitas vezes temos dúvidas porque nós não vivemos. Essa é a minha opinião. Porque nós sabemos realmente que os frutos do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência e por aí fora. E Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. Ou seja, quando nós reparamos a forma como uma pessoa age, a forma como uma pessoa vive, nós conseguimos ver se realmente se o Espírito Santo está a trabalhar nela ou não. E é muito importante aquilo que acabou de dizer a Vera. O Espírito Santo é o elo, a ligação, é a solda. Sem o Espírito Santo realmente jamais seremos um. Deus quer realmente que nós sejamos um, assim como Ele é um no Pai. E essa é a forma, essa é, como é que é dizer, é a solução da Igreja, é realmente que vive em Espírito. Nós vemos os apóstolos, quando estiveram reunidos no Pentecostes, desceram sobre eles línguas de fogo. Nós vemos o batismo de Jesus. Portanto, Ele manifesta-se. Nós conseguimos ver, hoje em dia nós conseguimos ver realmente nas pessoas que vivem
de acordo com os mandamentos de Deus. A pergunta que tu fizeste foi porquê que nós não entendemos ou porquê que a Igreja não está tão esclarecida sobre o Espírito Santo, não é? Já que percebemos o Pai e o Filho. Eu acho que a questão central é o estudo. Porque é assim, há muitas revelações do Pai e do Filho. Isso nós sabemos. E ao estudarmos a lição desta semana, nós também conseguimos ver que há muitas sobre o Espírito Santo. Então, se há dúvidas, e se a nossa Igreja tem passado, e nós sabemos que nos últimos anos tem havido grandes problemas por causa do Espírito Santo, o único problema é porque nós não estudamos e porque nós não pedimos realmente que o Espírito Santo seja derramado sobre a Igreja. Porque quando isso acontecer, Deus vai nos revelar. E a irmã White também diz isso, que se nós pedirmos, o Espírito Santo vai nos ser revelado e a gente só vai ter. E só nos vai ser revelado consoante o nosso conhecimento. E se nós não estudarmos e se nós não tentarmos descobrir, porque a Bíblia é para a gente ir descobrindo aos bocados, nós não aprendemos tudo de uma vez. E Deus só nos vai revelar consoante a capacidade da nossa compreensão. E eu acho que esse é o grande problema, ou a base do problema de nós não compreendermos o Espírito Santo também. Então pronto, como já foi dito, vamos fazer assim um pequeno resumo daquilo que foi dito. Então, primeiro, o Espírito Santo trabalha nos bastidores, por assim dizer. Ele é aquele que veio para nos levar a olhar para Jesus, para nos mostrar que nós temos necessidade de um Salvador, que nós precisamos dele na nossa vida. Também foi falado que, então, nós temos várias referências sobre Deus Pai, Deus Filho na Bíblia, também temos referências sobre o Espírito Santo, mas todas as que temos são muito abstratas para nós, sem o Espírito Santo realmente não as podemos poder compreender, e ele é um ser que, lá está, ele subordinou-se, ele é um ser subordinado, o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, pois há testemunho do nosso espírito de que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina, do contrário não poderia prescutar, isto é, penetrar, os segredos que jazem, permanecem, ocultos na mente de Deus. Helena White diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, não temos dúvidas que ela foi inspirada pelo Espírito Santo e está em harmonia com a Bíblia. E em Apocalipse 19:10, na última parte do versículo, lemos: porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, ele fala e ouve. Isto são características de uma pessoa, ele não é uma força ou uma energia. Em Mateus 12:31 e 32 também lemos: porque eu vos digo, todo o pecado e blasfémia se perdoará aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem neste mundo nem no futuro. Estes versículos foram dirigidos a um grupo de fariseus que, em Mateus 12:24, tinham atribuído o poder do Espírito Santo a Satanás, dizendo: este não expulsa demónios, senão por Belzebu, o príncipe dos demónios. Foi então essa rejeição deliberada de luz que os estava a conduzir, aos fariseus, passo a passo à blasfémia contra o Espírito Santo. Com aquela atitude estavam sob o poder que acusaram Cristo de estar, estavam sob o poder de Satanás. Então a blasfémia contra o Espírito Santo é quando nós temos aquele pecado que nós sabemos que vamos cometendo e a princípio nós até nos sentimos muito mal por o ter feito. Isso é a voz do Espírito Santo que nos está a dizer que aquilo é errado. Mas nós vamos repetindo aquele pecado várias vezes e vamos começar a deixar de ouvir a voz do Espírito Santo até que acabamos por não nos sentir mal em fazer aquilo. Fazemos aquilo tão naturalmente e é aí que nós blasfemamos contra o Espírito Santo, é quando deixamos de o ouvir completamente. E foi isto que aconteceu com aqueles fariseus. Eles deixaram completamente de ouvir a voz do Espírito Santo quando o negaram. Uma experiência cristã miserável é, em geral, o resultado de não se viver à altura da luz que se tem. Corromper ainda com mínima consciência é correr risco de morte eterna.
Portanto, se a pessoa pensa que tem o temor de que já cometeu um pecado imperdoável, na verdade ainda há esperança, ainda não o cometeu, porque o Espírito Santo ainda lhe está a dizer e ela ainda se sente mal por isso. Rejeitar o Espírito Santo, por cujo poder vencemos as forças do mal, é o pecado que sobrepuja a todos os outros, pois separa-nos da fonte do poder. Eu já gostei muito das intervenções que foram feitas. Eu só queria fazer um pequeno alerta. Nós muitas vezes apelamos à Igreja e apelamos a nós próprios. Peçam, pedir. Vamos fazer reuniões para pedir. E eu quero. Será que eu quero? Porque o pedir só é muito pouco. Sem a entrega é difícil. Entrega o teu caminho ao Senhor. E Ele depois é que fará. Nem eu me posso dirigir ao Espírito Santo a dizer o que é que ele tem que fazer. Quando é a hora de fazer, como é que tem de fazer? Não. Entrega-te. E isso é o passo mais difícil. Sabem porquê, jovens e irmãos? Porque o adversário é um grande imitador. E também é um grande enganador. Foi o que Jesus avisou. E às vezes o fruto confunde-se. Isto é só um alerta para termos a consciência de que pedirmos sim, mas dispostos àquilo que foi dito no sábado pelo Sebastião, a entregar. Não é ficarmos com metade das coisas na mão, aquilo que nos dá prazer não queremos largar de forma alguma. Jesus abençoe e continue a abençoar pela voz também. Eu queria só dizer que quando nós lembramos de Deus o Pai, lembramos do povo de Israel, lembramos da travessia do Mar Vermelho, lembramos do poder que foi manifesto na altura, quando o povo de Deus saiu do Egito, a caminho da Canaã. Quando pensamos em Jesus, pensamos da forma como Jesus ajudava os outros, curando, Jesus alimentando milhares de pessoas. O Espírito Santo tem um trabalho um pouco delicado, é um pouco como a voz da consciência. É algo que muitas vezes nós até nem gostamos muito, que quando estamos a fazer algo que está errado, Ele está-nos a dizer, esse não é o melhor caminho. E por isso o Espírito Santo tem um trabalho muito delicado, mas que em cada um de nós Ele não deixa de o fazer, o trabalho que faz o Espírito Santo. Ele realmente, foi por isso que Jesus disse que não nos deixava sozinhos. O Espírito Santo, desde que nos levantamos, Ele vai acompanhando a nossa vida e vai-nos mostrando o que é correto, vai-nos mostrando aquilo que realmente nós devemos fazer. E muitas vezes nós rejeitamos. E por vezes também temos alguma dificuldade em falar do Espírito Santo, porque ele até se pode tornar um pouco chato, não é? Mas realmente é um dos trabalhos do Espírito Santo a convencer-nos do pecado. E como disse o Idílio há pouco, na medida em que nós nos desenvolvermos de alguma forma a trabalharmos para a causa de Deus, nós vamos conhecê-lo melhor na nossa vida. É só isso. Essa experiência pessoal que é tão necessária e fundamental. Queria só comentar. Muito obrigada. Realmente, esses milagres todos que Jesus fazia, nós sabemos que o poder, ele estava destituído de toda a sua divindade. Todo o poder que ele tinha vinha exatamente do Espírito Santo. Mas é esse papel subordinado que a Sara falou há bocado. Na lição de segunda-feira, os comentários de Helena White, eu li um texto fantástico e queria partilhar com os irmãos. Diz o seguinte: Deus toma os homens tal como são e educa-os para o seu serviço, se eles se entregarem a Ele. Irmãos, esta frase tem tanto que se diga. Quando diz, Deus toma os homens tal qual são, irmãos, Deus aceita-nos como nós somos? Não. Deus toma-nos como nós somos, mas Ele não nos aceita.
como nós somos, Ele muda-nos. Ele educa-nos para o seu serviço. Deus chama-nos como nós somos, mas para nos transformar, Ele não nos aceita como nós somos. Sob a orientação do Espírito Santo, a mente que sem reservas se dedica a Deus desenvolve-se harmoniosamente e é fortalecida para compreender e cumprir todas as reivindicações de Deus. Irmãos, reparem nas partes a negritos. São condições. Todas as bênçãos na Bíblia vêm sempre sob uma condição. E se nós não fizermos a nossa parte dessa condição, a bênção também não vem. Irmãos, o que eu queria dizer há bocadinho também, que a graça é transformadora. A graça não é só para perdoar. Não há uma graça que perdoe e não transforme. Isso é uma ideia falsa. Uma das ideias falsas que Satanás tem vindo a dar-nos. Realmente a graça é transformadora. Não há graça que não perdoe e transforme. Okay? A graça é transformadora. Gravem isto. Então, como já referimos, o Espírito Santo é o representante de Cristo aqui na Terra. E vamos ler em João 14, 26, que diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nós podemos ver na nossa lição que o Consolador era traduzido na palavra grega para Paracletos. E, então, podemos dividir que para significa ao lado de e Kletos, alguém chamado. Então, num sentido literal, significa que alguém chamado para o lado de, dando a ideia que é uma pessoa que é chamada a nos ajudar, podemos dizer assim. Então, e também pode ser traduzida por várias outras palavras, como um mediador, um intercessor, um ajudador. E podemos ver que talvez estas palavras também são atribuídas a outra pessoa. Também são atribuídas muitas vezes a Jesus. Jesus também podemos dizer que ele é o nosso... Foi muitas vezes João que utilizou muitas vezes estas palavras, que ele era um mediador, que ele era o nosso intercessor. Sim, pronto. É João que usa a palavra Paracletos, Sim. Consolador. Então, podemos dizer... E há outra palavrinha que é Parakaleo. E essa palavra pode ser traduzida como um consolador ou um exortador. E o Espírito Santo é um exortador. E, na verdade, esta é uma das maiores obras que ele tem. E vamos ver algumas obras que o Espírito Santo pode fazer em nós. Temos em João 14, 26, eu vou ler, que é para pouparmos um bocadinho mais de tempo, para termos tempo para terminar a lição. Em João 14, 26 diz assim: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, podemos ver aqui que o Espírito Santo vem nos ensinar e nos vai fazer lembrar daquilo que Deus disse. Em João 15, 26 também diz: Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então, o Espírito Santo é a testemunha de Cristo. O Espírito Santo vem testemunhar acerca de Cristo. Toda a Trindade funciona em conjunto. Não é só um que vai funcionar, são os três que funcionam em conjunto. Em João 16, 8 diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Aqui podemos mesmo pegar na parte que diz: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence-nos que nós somos pecadores. Convence-nos que nós precisamos de Jesus para sermos salvos. É Ele que faz essa transformação em nós. É Ele que nos faz pensar assim. E que sem Ele, sem Jesus, se nós não formos a Jesus, nós não vamos ser salvos, nós não vamos conseguir ser salvos só por nós. Nós precisamos de Jesus e dos três. E se nós... O Espírito Santo mostra-nos a necessidade realmente que nós temos de Cristo na nossa vida, porque sem o Espírito Santo mostrar-nos que nós tínhamos necessidade dele, nós andávamos aqui como se nada fosse, nós não sentíamos esta necessidade de chegarmos ao Pai. E por último, em João 16, 13 e 14, diz assim: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas já tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou lá de anunciar. Então, o Espírito Santo guiará toda a verdade e anunciará as coisas que hão de vir, isto no versículo 13 podemos ler, e glorificará a Cristo e receberá dele para comunicar aos seus discípulos, isto no versículo 14. Irmãos,
o Espírito Santo também faz uma grande obra em nós, que é o novo nascimento. E porquê que é tão importante nascer do Espírito? Porquê, irmãos? Tenho aqui à frente, está o irmão. Quando Nicodemos se encontra com Jesus, em João 3:8, Jesus diz-lhe: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como cristãos temos duas opções: ou resistimos ao vento ou deixamos-nos levar por esse vento. E isso é a blasfémia contra o Espírito Santo. Resistir a esse Espírito é tornar-nos endurecidos. Só vós. A lição tem aqui um comentário, que eu não vou utilizar palavras minhas porque vou desvirtuar o sentido. Eu vou ler, o texto é muito curto. Diz o seguinte: ao falar sobre a obra do Espírito Santo, ela não é que nos brinda com uma profunda e solene reflexão. Ela apresenta 3 razões por que Deus nos concede o Espírito Santo. Deus tem previsto assistência divina para todas as emergências que superam nossos recursos humanos. Ele dá o Espírito Santo para, em primeiro, ajudar em toda a dificuldade. Segundo, fortalecer nossa esperança e segurança. Terceiro, ele ilumina a nossa mente e purifica o nosso coração. Ela termina, diz o seguinte: como Jesus disse, o Espírito Santo veio para ser nosso Consolador. Penso que não é necessário comentários, porque está tudo dito neste texto. A Vera disse uma coisa há pouco, que ou é fruto de alguma inocência ou é uma convicção maravilhosa, as duas uma. Ela disse que Deus, Jesus Cristo, particularmente, porque Deus aceita as decisões do seu Filho no que diz respeito à salvação de cada alma por quem ele morreu. A Vera disse que Deus não nos aceita como somos. E é curioso, a Igreja tem que tremer, mas é verdade. Jesus Cristo nos aceitou como nós éramos. Ok? Esta história de nós nos considerarmos sempre debaixo da graça, fazendo tudo aquilo que nos apetece, tem que ter um fim. E eu pergunto à Igreja esta manhã, a Igreja que trema à vontade, não tenho problemas, porque eu também estou a tremer. Se o pecado contra o Espírito é ele não conseguir modificar-nos. Obrigada. Então, vamos ler uma citação de Atos dos Apóstolos, que diz assim: depois de levar à convicção de pecado e de apresentar perante a norma da justiça, o Espírito Santo afasta o gosto pelas coisas da terra e enche o coração com o desejo de santidade. Ele os guiará em toda a verdade, declarou o Salvador, em João 16,13. Se os homens se dispuserem a ser moldados, todo o seu ser será santificado. Só se nós nos dispusermos a ser moldados é que nós vamos ser santificados. Não há outra maneira. O Espírito Santo tomará as coisas de Deus e gravá-las-á na mente. Através do seu poder, o caminho da vida tornar-se-á tão claro que ninguém se enganará. Irmãos, como já foi dito, o Espírito Santo não é necessário só uma vez. É algo que nós precisamos todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir que o Espírito Santo esteja connosco, todos os dias. E para a justificação, ele leva-nos a olhar para Jesus e o seu sacrifício. E leva-nos a viver uma vida de constante santificação, porque só assim é que nós conseguimos estar um dia no céu. Para termos essa crescente santificação, precisamos que o Espírito Santo então habite em nós.
E em Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então, quem é que está a bater à porta? O Espírito Santo, exatamente. Não temos muito tempo agora. Então, e lemos em Apocalipse 3:22 que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, é o Espírito Santo que está a bater à porta. Por isso, se não abrimos a porta ao Espírito Santo, há outro tipo de espírito que está ansioso por entrar na nossa vida e produzir um desastre espiritual. E queria-vos pedir rapidamente que abram a Bíblia em Mateus 12, 43 a 45. Eu vou lendo e diz: Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então diz: Voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, a acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Isto acontece se nós não convidarmos o Espírito Santo a habitar em nós. Não basta nós deixarmos e falando sério agora, de vermos televisão ou de, mais para os jovens, jogar computador e todas essas coisas que nos distraem. Não basta nós deixarmos de fazer isto. Se nós não vamos ocupar esse tempo a orar e a estudar a Bíblia, vamos fazer o quê? Vamos ficar sentados à espera que o tempo passe? Sim, vamos voltar ao mesmo. Diz mesmo no versículo 45, os últimos atos desse homem serão piores do que os primeiros. Portanto, nós temos mesmo de ocupar esse espaço com Deus. O próprio Jesus estava cheio do Espírito Santo, Lucas 4:1. E ele é o nosso maior exemplo e recebia diariamente novo batismo do Espírito Santo. Portanto, pedir a presença do Espírito Santo não é uma vez e já está. Nós temos mesmo de pedir todos os dias. É algo que precisa de ser constantemente renovado. Devemos então submeter-nos à sua vontade e devemos convidá-lo mesmo a habitar no nosso coração. Queria só pedir. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Na última parte diz: mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Espírito de Cristo, Espírito Santo. É mesmo muito importante. Helena White diz que estamos a viver num terreno encantado. Jesus diz que todos dormimos na parábola das 10 virgens, mas felizmente alguns já estão a acordar. Bem, na profecia das 10 virgens, todas elas tinham a palavra de Deus, simbolizada pelas lamparinas, mas só algumas delas é que tinham o azeite, o Espírito Santo. As 10 virgens, todas conheciam a palavra, podemos dizer que todas pertenciam à igreja, mas só algumas é que tinham o Espírito Santo. Como a Cassandra disse, se estivermos sem o Espírito Santo, estamos endemoniados. Só estas duas hipóteses. Ou somos guiados pelo Espírito ou por Satanás. E este não bate à porta, ele entra. Falta muito pouco mesmo para Jesus voltar. O julgamento começou em 1844. Eu vou falar um bocadinho das datas muito rapidamente. Em 1888, Jesus deveria ter voltado e Helena White fala-nos sobre isto. Portanto, passaram 44 anos. Em 44 anos, todo mundo tinha estado julgado, os mortos e os vivos. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que nós ainda temos a graça de escolher, não porque Deus está a demorar a julgar, mas pela graça e a misericórdia do juiz. Tomemos uma decisão hoje. Se não convidamos o Espírito a entrar em nós, a render-nos e a submeter-nos completamente à sua ação, nós vamos ter a nossa decisão tomada. A única coisa que pode impedir o Espírito Santo de entrar em ti és tu mesmo. Porque se nós permitirmos, Satanás não tem poder contra Deus. Mas tem que ser a nossa decisão. Nós é que temos que convidar e tomar essa decisão. Queria que esta citação de Helena White fosse a nossa oração, uma oração pessoal. Ela disse o seguinte: Senhor, toma o meu coração, pois não o posso dar. É a tua propriedade. Conserva-o puro, pois não posso conservá-lo para ti. Salva-me a despeito de mim mesmo, tão fraco e tão dessemelhante de Cristo.
Molda-me, forma-me e leva-me a uma atmosfera pura e santa, onde a rica corrente do teu amor possa fluir por minha alma. Amém. Pedro disse: arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina que Jesus em breve com as nuvens voltará. Prepara-te para Cristo encontrar, pois muito perto estamos do lar, mais perto desse lar, mais perto desse lar, mais perto estamos hoje de entrar no lar, mais perto desse lar, mais perto desse lar, mais perto estamos hoje de entrar no novo lar. A obra nós devemos terminar, pois muitos necessitam se salvar. Das boas novas temos que falar, mais perto estamos desse lar, mais perto desse lar, mais perto desse lar, mais perto estamos hoje de entrar no lar, mais perto desse lar, mais perto desse lar, mais perto estamos hoje de entrar no novo lar.
Bom dia a todos os irmãos. Hoje cabe a mim falar-nos também do boletim missionário, de histórias que nos também tentam tocar o nosso coração para que nós possamos ajudar também outros irmãos noutros países que necessitam também de recursos que também não têm. E hoje é uma história muito simples, mas uma história que também demonstra o amor de Jesus. Era o André, que cresceu numa cidade que se chamava Lutsk, na Ucrânia, e na escola conheceu um amigo que se chamava o Pavel. E eles criaram uma amizade e terminaram o ensino secundário, e depois decidiram ir para uma cidade e para estudar numa academia das artes em Lviv. Para isso eles tiveram que viajar e para fazer os estudos de admissão nessa academia, e depois de efetuar esses estudos de admissão eles estavam a conhecer o campus, onde viram um outdoor que dizia que nos 60 anos da Força Aérea do 14º Esquadrão da Força Aérea Ucraniana iam fazer a 6 km, numa vila em Skniliv, não tinha um aeródromo, uma apresentação de todos os recursos da Força Aérea, não é? Onde iriam estar lá também muitas pessoas, e eles olharam para o outdoor e disseram: é interessante, porque não vermos também estes aviões, aquilo deve ser uma coisa muito, muito interessante. E eles, quando começaram a ver as datas, o Pavel disse: olha, eu tenho muita pena, mas André, eu não posso ir porque vai ser no sábado e eu ao sábado vou estar na igreja. Se tu quiseres me acompanhar, eu acho que era interessante também conheceres a minha igreja. O André ficou um bocado renitente e disse: então, isto é tão interessante, eu gostava de ir e agora estás-me a fazer este convite. Mas Deus também lhe tocou no seu coração e ele pensou: não, se tu me estás a convidar com essa convicção é porque há alguma coisa diferente nessa igreja. E ele decidiu ir. Eles decidiram ir, e ele, depois no dia a seguir, ele estava a pensar, ele disse assim: passamos um dia na igreja e gostei muito, não é? Para uma pessoa que era indiferente à igreja, e ele, ao refletir, disse para ele mesmo: eu gostei daquilo. Mas o que eles não sabiam é que naquele mesmo aeródromo, onde estavam 10 mil pessoas a assistirem àquele espetáculo da aviação, um avião Cu-27, pilotado por 2 pilotos muito experientes, teve um acidente e explodiu mesmo no meio daquela multidão, onde 77 pessoas morreram, 19 delas crianças. Fala-nos também que 100 espectadores foram hospitalizados com ferimentos na cabeça, queimaduras, e 443 espectadores foram intervencionados no próprio local. Quando André viu as notícias naquele dia, ele disse para ele mesmo assim: este acontecimento fez-me perceber que poderia ter morrido ou ter ficado gravemente ferido. Fiz amizade com muitos jovens na Igreja Adventista e depois de frequentar regularmente o André, passado um ano, ele decidiu-se batizar. Ele decidiu-se batizar e ele também decidiu dar um rumo diferente à sua vida. Ele decidiu estudar teologia e ele está atualmente a estudar no Centro Adventista de Educação Ucraniana de Bucha, onde se prepara para ser pastor. E este mesmo centro, em 2004, parte da oferta do 16º sábado, ajudou a construir um dormitório no Centro Adventista em Bucha. E agradecemos os apoios e a sua generosa oferta. Irmãos, que nós possamos também no 16º sábado começarmos já a pôr um bocadinho de lado, dentro das nossas possibilidades, também para podermos ajudar não só este projeto, como outros projetos, para além deste, naquela zona também. Que Deus nos possa também abençoar e que toque o nosso coração. Chegou o momento de podermos falar da nova família de oração. É o objetivo da Escola Sabatina que durante este ano, que nós realmente, como igreja, possamos ter orado todos uns pelos outros. Semanalmente nós tentamos que uma família possa ser abençoada com as nossas orações, que nós durante essa semana possamos nos lembrar dela. Esta semana que passou,
nós podemos orar pela irmã Julieta Chaves, pelo irmão Joaquim Chaves, e temos uma nova família, mas antes eu gostava de vos deixar com 3 textos. Eu pedia, se fizesse o favor da técnica de os colocar, por favor. Dois estão na Bíblia e um é da irmã Ellen White. Em Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Em Mateus 21:22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E a irmã Ellen White, num dos seus escritos, diz: oração e fé farão o que nenhum poder na terra pode realizar. Nós sabemos que a oração tem muito poder. Nas nossas orações é normal nós orarmos para a nossa família, para os nossos amigos, por algum ou outro irmão na nossa igreja, mas é importante, como a igreja, podermos orar uns pelos outros para que nos possamos manter firmes na fé, nos possamos manter vivos, na esperança de realmente todos juntos nos podermos encontrar no céu com Jesus e que realmente Jesus possa nos abençoar, derramar o teu Santo Espírito sobre nós, para que realmente as bênçãos de Deus possam ser grandes na nossa vida. E a família que esta semana pomos para orarmos nas nossas orações desta semana é a família Lima. O Kim Lima, a Adelina Lima, a Catarina Lima e o José. Que realmente eles possam sentir na sua vida o poder de Deus e as bênçãos de Deus. Muito bom dia novamente. Estes 2 minutos vão ser dedicados a uma nova rúbrica da Escola Sabatina. Há uma semana atrás estivemos reunidos com 14 dinamizadores presentes e todos nós sabemos que, e vou já pedir que a Raquel chegue aqui à frente, todos sabemos, e foi frisado mais uma vez hoje na Escola Sabatina, que o conhecimento adquire-se através da leitura, não há outra forma. E nós lançamos um desafio a quem estava presente. Então, neste trimestre, o desafio é que as pessoas que vamos convidar, que nós convidamos, para dar testemunho sobre o que foi para elas a descoberta da leitura. Nós sabemos que os índices de leitura são muito baixos, não só na comunidade adventista, mas nas pessoas em geral. Lê-se muito pouco. E por isso continuamos com muitas dúvidas e não crescemos. Mas isto é importante para a nossa igreja, para nós, neste momento. E nós pedimos à Raquel, nestes 2 minutos, para dar um testemunho, o que é que a leitura fez despertar nela? Como é que surgiu a vontade da leitura? O que é que nos faz a nós, cada um de nós, aprender a ler, ou reaprender a ler, ou estimular-nos na leitura? E é isto que vamos dedicar nestes 2 minutos, todos os sábados, nesta altura, um testemunho. Portanto, preparem-se, todos aqueles que leem vão ser chamados aqui à frente. Pode ser? Temos acordo? Quantos voluntários temos? Ui, está fraco. Nós vamos tratar disso. Raquel, força. 2 minutos é pouco, mas vou tentar ser breve. De uma maneira geral, o gosto pela leitura, eu fui assim um bocado atípica, não é? Geralmente as crianças resistem à leitura, mas eu de pequenina sempre gostei. Mal aprendi a ler, começava a devorar tudo o que tinha à minha frente. Às vezes em outubro, finais de outubro, já tinha lido o livro todo de português, história, tudo aquilo que tivesse assim que eu tivesse mais gosto, também em ciências. O livro de matemática é que ficava sempre de lado, esse nunca gostava muito dele. Mas enfim, eu vou centrar mais este testemunho. Já tinha dado este testemunho uma vez num sábado à tarde aqui, com um irmão responsável pela publicadora na altura, que era como é que tinha surgido o gosto pela leitura do Espírito de Profecia. Aí foi um bocadinho diferente. Os meus pais também tinham muitos livros do Espírito de Profecia em casa, mas eram assim aquelas capas vermelho escuro, que não diziam nada, e eu nunca pegava nesses livros. Mas havia na igreja que eu frequentava na altura, teria uns 11 anos, uma estante que eu nunca percebi, também na altura não perguntava nada disso, não é? Suponho que
todos aqueles que se lembram dos seus 11 anos, penso que não tinham essa preocupação, nem sei se era a sociedade missionária ou livraria, ou se era mesmo uma biblioteca. O que é certo é que eu passava ao sábado por aquela estante e gostava muito de olhar para um livro em especial. Havia lá um livro que era A Ciência do Bom Viver, foi o primeiro livro que eu li de Ellen White, e que tinha uma imagem de uma família feliz passeando por um prado, e o pai, a mãe e 2 filhinhos assim agarrados pela mão, e via-se que eram felizes. E eu achava aquele título tão interessante. Ciência, eu sabia o que era, mas sinceramente, bem viver, eu não fazia ideia o que era isso, o que seria ciência do bem viver. E eu ficava a olhar para aquilo. E um dia, o ancião da igreja, que se calhar já tinha reparado naquele meu movimento habitual ao sábado, ficar ali a olhar para a estante, disse-me assim: tu queres ler este livro? E eu disse: eu gostava. E disse-me ele assim: olha, então vamos fazer assim, tu levas, quando tiveres lido trazes de volta, que isto é uma biblioteca. Eu não sei se era mesmo, eu suponho que tive um bónus, tive direito a uma leitura grátis de um livro que era para vender. Mas pronto, o que é certo é que eu li o livro ao sábado à tarde. É verdade que nós também tínhamos uma vantagem. Naquela época não tínhamos computadores, não havia Facebook nem coisas desse tipo, e portanto os meus sábados à tarde, mesmo antes de começar a ler Ellen White, já eram preenchidos pela leitura do Nosso Amiguinho e da Bíblia, que eu já tinha começado a ler aos 9 anos, quando um pastor me ofereceu também uma Bíblia. Ora bem, a partir da Ciência do Bom Viver, que gostei muito, depois surgiram os outros. Meus pais ofereceram-me Aos Pés de Cristo, O Poder da Graça, e por aí fora, e depois nunca mais parei. Portanto, eu animo todos aqueles que querem ter uma experiência mais rica e, reparem, quando ainda há bocadinho na lição foi dito que Cristo nos deixou o Consolador vem através da leitura também. Portanto, Ele pode recordar-nos, Ele pode estar connosco através daquilo que lemos. Mas é bom que leiamos o que é bom, o que é de proveito. Obrigada, Raquel, por este testemunho. Por isso, para a próxima semana vamos ter o testemunho. E para terminar a Escola Sabatina, vamos entoar o hino 158, Suave Espírito. Amen.
nosso que está nos céus, Senhor, te agradecemos o dia de sábado que tu nos estás a dar, Senhor. Te agradecemos, Senhor, as bênçãos que é nós estarmos aqui na tua santa casa. E neste dia, Senhor, que tu nos possas ajudar a podermos ter o nosso olhar fito em ti, Senhor, olhar para o céu, para que nós um dia possamos estar na pátria celestial, Senhor. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém.